Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Muito bom dia, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 3 de junho, celebramos a solenidade de Corpus Christi, corpo e sangue de Cristo, o mistério da nossa fé. Que possamos neste dia unir o nosso coração ao de Jesus sacramentado, nosso Deus amado. Iniciemos o nosso momento de fé, de meditação com a palavra de Deus, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém. Nesta quinta-feira, um dia para nós muito especial, que possamos adorar Jesus, amá-lo de todo o nosso coração e fazermos o nosso momento de reparação pelos pecadores, por aqueles que não amam, não adoram e não esperam. Vamos à palavra de Deus. O Evangelho hoje diz, narrado por São Marcos, capítulo 14, versículo 12 a 16, 22 a 26. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia dos ázimos, quando se imolava o cordeiro pascal, os discípulos disseram a Jesus: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Jesus enviou então 2 dos seus discípulos e lhes disse: ide à cidade. Um homem carregando um jarro de água virá ao vosso encontro. Segui-o e dizei ao dono da casa em que ele entrar: o mestre manda dizer: onde está a sala em que vou comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará, no andar de cima, uma grande sala, arrumada com almofadas. Aí fareis os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus havia dito e prepararam a Páscoa. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu-o e entregou-lhes, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice e deu graças, entregou-lhes e todos beberam dele. Jesus lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, não beberei mais do fruto da videira até o dia que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, hoje é um dia significativo para nós, cristãos católicos, e você que tem a oportunidade de adorar o Santíssimo Sacramento neste dia, não perca tempo. É um dia solene. Como diz o mandamento da Igreja, guardai domingos e festa. Então, é um momento para dedicarmos a oração, a Eucaristia, a Jesus, neste mês dedicado ao coração de Jesus. Hoje eu peço licença a todos para ler a homilia do Papa Francisco em relação à Eucaristia, um pronunciamento que ele fez no dia 19 de junho de 2014, na ocasião da solenidade Corpus Christi. Vocês ouvirão na íntegra, porque nada melhor do que escutarmos a fala do nosso querido Papa em unidade com a Igreja
sobre a Eucaristia. Escutemos com atenção e até uma oportunidade para que possamos aprofundar no mistério de nossa fé. Deuteronômio 8, versículo 2. O Senhor, vosso Deus, vos nutriu com maná, que vós não conhecieis. Estas palavras de Moisés referem-se à história de Israel, que Deus tirou do Egito, da condição de escravidão, e por 40 anos guiou no deserto em direção à terra prometida. Uma vez estabelecido na terra, o povo eleito chega a uma certa autonomia, um certo bem-estar, e corre o risco de esquecer os tristes acontecimentos do passado, superados pela intervenção de Deus e sua infinita bondade. Por isso, as Escrituras os exortam a recordar, fazer memória de todo o caminho feito no deserto, no tempo de fome e desconforto. O convite de Moisés é o do retorno ao essencial, a experiência da total dependência de Deus, quando a sobrevivência foi confiada em suas mãos, para que o homem compreendesse que ele não vive somente de pão, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Além da fome física que o homem traz dentro de si, há uma outra fome. Uma fome que não pode ser satisfeita com alimentação normal. É a fome de vida, fome de amor, fome de eternidade. E o sinal do maná, como toda a experiência do Êxodo, continua em si também esta dimensão. Era a figura de um alimento que satisfaz esta fome profunda que há no homem. Jesus nos dá esse alimento. Mais do que isso, é Ele mesmo, o pão vivo que dá vida ao mundo. Seu corpo é verdadeira comida sob as espécies do pão, o seu sangue é verdadeiramente bebida sob as espécies do vinho. Não se trata apenas de um alimento com o qual saciar os nossos corpos, como o maná. O corpo de Cristo é o pão dos últimos tempos, capaz de dar a vida e vida eterna, porque a substância deste pão é o amor. Na Eucaristia se comunica o amor de Deus por nós, um amor tão grande que nos alimenta com seu próprio ser, amor gratuito, sempre disponível a cada pessoa com fome e necessitada de revigorar suas forças. Viver a experiência da fé significa deixar-se nutrir pelo Senhor e construir a própria existência não sobre bens materiais, mas sobre a realidade que não perece, os dons de Deus, a sua palavra e seu corpo. Se olharmos à nossa volta, percebemos que há tantas ofertas de alimentos que não são do Senhor, que aparentemente satisfazem mais. Alguns são nutridos pelo dinheiro, outros com sucesso e a vaidade, outros com poder e orgulho. Mas a comida que nos alimenta e que realmente nos satisfaz é apenas aquela que o Senhor nos dá. O alimento que o Senhor nos oferece é diferente dos outros e talvez ele não pareça tão saboroso como os alimentos que nos oferece o mundo. Por isso, sonhamos com outras refeições, como os judeus no deserto, que lamentavam pela carne e as cebolas que comiam no Egito, mas eles esqueceram que as refeições eram feitas na mesa da escravidão. Eles, nos momentos de tentação, tinham memória, mas uma memória doente, uma memória seletiva.
Cada um de nós, hoje em dia, pode perguntar-se: e eu? Onde gostaria de comer? Em qual mesa eu quero me alimentar? Na mesa do Senhor? Ou sonho em comer alimentos saborosos, mas na escravidão? Qual é a minha memória? Aquela que o Senhor me salva, ou aquela do alho e das cebolas da escravidão? Com qual memória sacio a minha alma? O Pai nos diz: eu te alimentei com o maná que você não conhecia. Recuperamos a memória e aprendamos a reconhecer o pão falso que ilude e corrompe, porque é fruto do egoísmo, da autossuficiência e do pecado. Amados irmãos e irmãs, daqui a pouco, na procissão, nós seguiremos Jesus realmente presente na Eucaristia. É diferente de seguir simplesmente uma imagem. A hóstia é o nosso maná, mediante a qual o Senhor nos dá a si mesmo. A Ele nos dirijamos com confiança. Jesus, defenda-nos das tentações do alimento mundano que nos torna escravos. Purifica a nossa memória, para que não permaneça prisioneira na seletividade egoísta e mundana, mas seja memória viva de Tua presença na história de Seu povo, memória que se faz memorial do Teu gesto de amor redentor. Que estas palavras do Papa Francisco ajude, contribua em nossa meditação neste dia do Santíssimo Sacramento. Seja amado e adorado a cada momento Jesus no Santíssimo Sacramento. E eu vos abençoo, por intercessão de Maria, você e família, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Feliz festa de Corpus Christi. Salve Maria!